Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, professora Carol, a nossa intérprete Viviana, para mais uma aula para vocês do 7º ano e hoje a gente vai falar de aves. E é por isso que nós estamos com essas aves maravilhosas na nossa sala de aula. Antes de qualquer coisa, você já sabe, não é mesmo? Vamos àqueles recados importantes. Temos o Angry Bird ali, ó, bem angry, bem bravo, dizendo para você se dedicar, porque o ano está acabando e você não pode perder tempo. Não esqueça de assistir as videoaulas até o final, fazer anotações no seu caderno, fazer resumos com textos da internet, de outros sites. Não esqueça também, ó, que tem aquela atividade lá do Classroom para você entrar e responder e validar a sua presença. Se você tem acesso ao Class, não esquece que além dessa atividade, tem atividades avaliativas e você precisa terminar de responder elas para sua nota ser finalizada agora no final do ano. E você que não tem acesso, sabe que precisa ir lá na escola devolver atividades impressas, porque agora a gente está no final do ano. Então se liga, não perde tempo e bora começar essa aula. Vamos começar nossa aula com o Angry Bird bem feliz, dizendo para você sorrir, smile, é o nosso primeiro objetivo. E nós também vamos conhecer a classificação das aves. Elas são parecidas, mas elas têm diferenças, a gente vai entender hoje. Vamos entender algumas características desses animais e para você não esquecer, anota tudo no caderno. Faça desenhos e a gente vai conversando sobre esses animais hoje. Vamos começar, antes de tudo, com uma reportagem bem interessante. Tem ali o QR Code, que você pode depois ler a reportagem na íntegra. É uma reportagem bem grande, então eu trouxe só um trechinho para a gente conhecer. É lá da National Geographic de Portugal e diz assim, ó, os dinossauros que não morreram. Olha só, a gente falou na aula de répteis do asteroide que caiu aqui e agora a gente vai falar da galera que não morreu quando o asteroide caiu. Há 66 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra e aniquilou os dinossauros. Mas as aves modernas são a prova de que houve alguns sobreviventes. Olha que bacana. Num terrível dia, no final do Cretáceo, um asteroide do tamanho de uma montanha embateu contra aquilo que é atualmente a costa de Yucatão, cravando-se na Terra e desencadeando uma série de acontecimentos catastróficos. Rocha vaporizada e gases nocivos espalharam-se pela atmosfera. Florestas foram obliteradas por todo o mundo, foram destruídas. As temperaturas oscilaram de forma dramática e o impacto e suas consequências puseram fim ao reino dos dinossauros, eliminando um grupo de criaturas que dominaram o planeta durante 135 milhões de anos. Na verdade, essa erradicação não foi completa. As aves modernas são o último ramo remanescente da árvore genealógica destruída dos dinossauros. Na paisagem infernal deixada pelo asteroide, o que terá dado vantagem aos antepassados das aves contemporâneas sobre os seus primos do Cretáceo? É um mistério difícil de resolver, tendo em conta a raridade de aves no registro fóssil. Isso mudou finalmente em 1996, quando foi revelado o primeiro fóssil conhecido de um dinossauro com penas, sem qualquer parentesco com as aves. Datando de há quase 130 milhões de anos, o Sinorauropteryx prima foi uma descoberta especial. Então, essa espécie foi um fóssil que eles encontraram, que é dessa imagem aqui, ó, Sinosauropteryx prima. É um tipo de réptil que liga os répteis às aves, mas ele não é uma ave ainda. A mais antiga raiz conhecida da árvore genealógica das aves é o Archaeopteryx, uma ave do tamanho de um corvo com 150 milhões de anos, com uma combinação bastante reveladora de características. Embora atualmente nenhuma ave tenha dentes, o Archaeopteryx possuía mandíbulas crivadas de dentes afiados. Tinha os membros anteriores equipados com garras e uma cauda longa e ossuda. Essas características, que se foram perdendo nas aves, revelaram laços próximos com os seus primos reptilianos. No entanto, o Archaeopteryx encontra-se igualmente características de aves contemporâneas. Os seus fósseis mostram asas proeminentes, cobertas por penas aerodinâmicas e uma fúrcula semelhante à de qualquer galinha. E aí, você está curioso para conhecer o Archaeopteryx? Então presta atenção nessa imagem aqui, ó. Esse cara é o animal que liga os répteis às aves e ele já tem característica de aves. Então ele tem penas. Toda ave que a gente conheça vai ter penas. Ele também tem as patas
com características de aves, que são características de animais que pisam com as pontas dos dedos. Eles também têm o bico, a única diferença é que eles tinham presas no bico, que aves não têm dentes. Mas olha só que animal bonito, galera. E ele tem essa parte na cabeça de cima, que a gente chama de crista na galinha, então liga ele a esse grupo por essas características também. Interessante essa reportagem, né? Se você quer saber mais, acesse o QR Code e lê a reportagem inteira depois. Porque agora a gente vai falar só de aves. O grupo das aves tem mais ou menos 9.000 espécies representantes. É muito animal. Esses animais, eles podem viver em qualquer ambiente da Terra. Então, eles podem habitar habitats aquáticos, com temperaturas muito baixas, ou então até mesmo com temperaturas altíssimas, em altitudes muito altas, como em montanhas. Eles se adaptam a essas características do ambiente. Nós temos as aves como animais muito importantes na nossa vida, porque eles fazem alguns papéis no ambiente. Quais são eles? Esses animais, eles estão completamente ligados na dispersão de sementes. Então, nós temos aqui um pássaro com uma semente no bico. Às vezes, eles pegam essa semente, comem o frutinho e quando eles vão eliminar aquilo que eles não aproveitaram, eles acabam jogando a semente em outro lugar. Então, eles vão fazendo essa dispersão das sementes das plantas. Eles também auxiliam na polinização. Nós temos o beija-flor ali, ó. Ele acaba indo de uma flor na outra para poder coletar o néctar e nisso ele mistura o pólen e ajuda as plantas a se polinizarem. As aves também são animais importantes porque elas ajudam na regulação da quantidade de populações de animais menores. Então elas caçam, elas se alimentam de outros animais e controlam as populações para que não tenha um aumento muito grande de espécies que às vezes não precisam ter grandes quantidades. E elas também são bioindicadoras da conservação do ambiente. Muitas vezes elas acabam sofrendo com o derramamento de petróleo, com a poluição atmosférica, com a poluição hídrica, mas elas vão indicar pra gente aonde o ambiente está legal. Porque se tiver um lugar poluído, elas não vão estar naquele lugar. Então, olha quantas coisas as aves fazem no ecossistema, no ambiente onde elas estão. São animais mega importantes. Temos que valorizá-las, não é mesmo? E aí a gente vai falar um pouquinho da classificação das aves agora, beleza? Esse é o assunto da aula de hoje. Então elas podem ser classificadas em dois grupos principais. Nós temos aqui, ó, as ratitas e as carenatas. Nós temos como representantes um avestruz e um quero-quero. Esses animais têm características diferentes. Por quê? As ratitas, que têm como representante o avestruz, são aves que não voam e não nadam. E a gente já vai entender por quê. Já as carenatas, elas podem voar ou nadar. Então, são características que a gente usa para classificar elas nesses grupos, que voam ou nadam ou que não voam e não nadam, ok? Quando a gente fala das ratitas, são aquelas que não voam e não nadam. Por que acontece isso? Porque elas não apresentam a carena, ou então a quilha. Esse nome é dado a um osso que fica mais ou menos aqui, ó, no peito das aves e que prende os músculos delas até a asa delas. E aí esse músculo, ele fica no osso externo, que é aquele osso que fica bem no peito da ave. Essas aves, elas não conseguem voar, então, porque elas não têm esse ossinho que prende e ajuda na movimentação dos músculos. E o avestruz também é uma ave bem grande. Ele precisaria de asas muito grandes e de músculos muito fortes para aguentar com o peso dele para ele poder voar. Então, são duas características que impedem esses animais de realizar o voo. E nós temos as carenatas, que são aves que apresentam uma quilha no osso externo, que é a carena. Então, lá naquele pedacinho do peito delas, onde tem o externo, elas vão ter um ossinho que vai unir tanto o osso externo quanto os músculos até as asas delas. E isso facilita os músculos peitorais delas a realizar o movimento para que elas possam sair voando. Aí nós temos algumas aves, por exemplo, a galinha, que fazem voos curtos, por conta do peso delas e por conta do tipo de asa. Então elas vão fazer aquele movimento de bater? Vão, porque elas têm a quilha e elas conseguem voar, mas não vai ser um voo muito extenso, muito longo.
Já os pinguins, eles têm asas com modificações, porque eles vivem mais em ambientes aquáticos. Então eles conseguem nadar graças a essa adaptação das patas deles. Então temos características diferentes, mas todos eles, você já percebeu, que tem penas, tem asas e tem bicos, características principais de aves. E agora temos o primeiro quiz dessa aula. Sabemos que as aves podem ser divididas tradicionalmente em dois grandes grupos, ratitas e carenatas. Esses grupos podem ser diferenciados pela forma do seu externo. Enquanto as ratitas apresentam externo achatado, as carenatas apresentam externo quilhado. Entre as aves citadas abaixo, marque a única que não é um exemplo de ave carenata. A ave carenata é aquela que tem a carena e que voa. Então nós temos na letra A, pinguim. Letra B, sabiá. Letra C, pardal. E letra D, avestruz. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos e eu quero saber de você, qual dessas aves não voa? Qual delas não é uma carenata? Exatamente! O avestruz é uma ave do grupo das ratitas, que não voam, porque elas não têm a quilha ou a carena, que é aquele ossinho no peitoral. Então agora a gente vai falar um pouquinho da classificação dentro do grupo das aves, que é uma classificação bem extensa, porque nós temos mais de 9.000 espécies. Então eu trouxe para vocês a classificação de algumas aves que a gente encontra aqui no nosso estado, no Paraná, para que você conheça um pouco mais sobre esses animais. Então nós temos aqui, ó, a primeira ordem de aves, que é a ordem Passeriforme. É a ordem que mais tem exemplares, é mais ou menos metade da quantidade de pássaros e aves são passeriformes. Todos esses animais cantam, assoviam, então é uma característica de passeriformes. Nós temos aqui o sabiá laranjeira, a gralha azul, e nós temos uma gralha azul na nossa sala de aula hoje. Olha só que animal muito belo. A gralha azul é a ave símbolo do Paraná. Ela ajuda na dispersão da semente do pinheiro, a gente já falou disso na aula de plantas, e é um animal que pertence à ordem Passeriforme. Então a gente trouxe ela para você poder conhecer um pouquinho mais, já que não é um animal que está em abundância no ambiente, é um animal que está correndo risco de extinção. Então se você vê uma gralha azul, cuide dela, não queira colocá-la dentro de uma gaiola ou então até mesmo pegar ela para fazer outras coisas. Ajude a preservar a espécie desse animal. Além da gralha azul e do sabiá, nós também temos como representante aqui, ó, o bem-te-vi, um animal bem bonitinho que a gente encontra por aí na nossa casa. Se você mora numa chácara ou até mesmo no norte do estado, você encontra bastante esses animais. Vamos então à próxima ordem, que na verdade agora a gente vai falar de 3. A primeira é a ordem Anseriformes, que é a ordem que tem como representante o ganso branco. Você tem gansos na sua casa? Você já viu algum dia? São animais bem peculiares e eles gostam de correr atrás da gente. Nós também temos a ordem Caprimugiformes, que é a ordem que tem um animal chamado de urutau. O urutau parece com uma corujinha, mas não é. Ele é um animal bem parecido com elas e ele vive aqui no nosso estado. Bem fofinho, olha, sorridente, feliz. Também temos a Catartiformes, que é o grupo dos urubus. Então nós temos o urubu de cabeça preta, que é uma das aves que a gente encontra por aqui. Geralmente você vê eles rodando em bandos no céu.
Então é um animal que faz parte da nossa fauna do Paraná. Além desses, nós temos a ordem Cuculiformes. Olha que animal bonitinho, é o rabo de palha, porque ele tem esse rabo bem comprido. E olha só a cabeça dele com essa crista bem bonitinha, as penas oriçadas. Nós também temos os Galiformes, que nós temos como representantes o jacuaçu, o jacu do mato que você conhece, que fica voando perto da sua casa se você morar numa região onde tenham bastante árvores. Ele se alimenta de plantinhas e é um animal que faz um barulho muito estridente. Quando ele está com o bando dele, você escuta de longe. E temos os Columbiformes, que é a família dos pombos, a ordem dos pombos, na verdade. Esses animais também são muito comuns. Se você é de Curitiba e você foi na Rua 15, provavelmente você já viu muitos desses por lá. São animais bem curiosos e bem peculiares. E agora temos um quiz para dar uma relaxada aqui nessas ordens e a gente poder fixar todo o conteúdo que está aprendendo. Nós temos dois pokémons aqui, ó, o Pidgey e o Doduo. Eles são pokémons que representam grupos de aves diferentes, pois um tem a capacidade de voar e o outro não. Como podemos chamar os grupos dos pássaros que voam e os que não voam, que é o grupo do Pidgey e do Doduo? Letra A, ratitos e coriados. Letra B, condenados e raticas. Letra C, ratitas e carenatas. E letra D, carenatas e ratitas. Pensa aí e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos. Você pensou um pouquinho agora, né? Tava difícil? Então agora a gente vai entender um pouquinho mais. O Pidgey é um pássaro que voa. Os pássaros que voam têm carena, ok? Fica aí a dica. O Doduo é um animal que representa como se fosse um avestruz, uma ema. Então ele não voa. O grupo dos animais que voam, que tem carena, são as carenatas. E os que não voam são as ratitas. Então a alternativa correta era a letra D. Bem fácil. Voltando às nossas ordens, vamos falar da Caradriformes, que é a ordem que tem como representante o quero-quero, aquele passarinho que faz um barulho bem legal, geralmente à tarde, que os cachorros ficam bem loucos correndo atrás deles. Bem bonito esse passarinho, né? Nós temos também Apodiformes, que é o grupo da andorinha. E a gente vê geralmente em setembro, outubro, elas fazendo revoadas e voando em bandos para poder realizar a reprodução delas. Nós temos também a ordem Reiformes, que é a ordem da ema. Olha que bonita aquela ema. Também temos a ordem Gruiformes, que é a ordem da saracura. E olha só que legal, a gente tem uma saracura na aula de hoje. A saracura tem pernas bem alongadas, diferente das outras aves que a gente está trazendo aqui hoje. E ela tem um bico também, ó, bem compridão. E a gente vê esse animal em grande quantidade aqui no nosso estado. Além da ordem da saracura, que é a Gruiformes, nós temos a ordem Strigiformes, que é a ordem que tem as corujas. E olha só que fofa essa coruja que está na nossa sala de aula hoje. Muito bonitinha, né? Corujas são animais que geralmente têm hábito noturno. Elas têm olhos bem grandes para poder enxergar no escuro e poder capturar os alimentos delas. E essas corujas que a gente tem tanto no slide quanto na sala de aula são corujas nativas do nosso estado. Olha que bacana. Além desses dois, a gente também tem a ordem Ciconiformes, que é a ordem da cegonha, aquele pássaro que tem a lenda que traz bebês para as famílias. Lembram dessa? Então,
É um animal bem bonito e que também faz parte da nossa fauna. Também temos a ordem dos falconiformes, que tem as águias, os falcões. E aqui no Paraná a gente tem uma ave bem conhecida que é o carcará. É um tipo de falconiforme bem bonito e bem representante aqui do nosso estado. Nós também temos os pisciformes, que é a ordem dos tucanos. Aqui nos slides nós temos o tucano-toco, que é um dos mais comuns que a gente encontra por aqui. E na nossa sala de aula nós temos o tucano do bico verde. Ele é um tucano também bem conhecido por aqui, bem bonito, são animais bem coloridos. Eles têm o bico bem alongado por conta da alimentação deles. Eles se alimentam de frutas, de sementes, então eles precisam desse bico comprido para poder quebrar tudo. E olha só que animal maravilhoso, gente. Não é lindo? A gente também tem os psitacídeos, que é a ordem que tem os papagaios, as tirivas. Então são animais que a gente também encontra por aqui. Muitas pessoas têm papagaios em casa, são animais que reproduzem o que a gente fala, né? Então são bem legais e bem interessantes. E agora o nosso último quiz de hoje, galera. Em muitos vertebrados, os músculos que agem sobre o cristalino dos olhos são lisos. Mas em alguns, essa musculatura é estriada e essa característica pode ser considerada uma importante adaptação relacionada aos hábitos alimentares do animal. Por qual dos vertebrados abaixo é mais vantajosa essa característica? Qual será dos animais aqui que a gente vai precisar ter uma visão melhor? Nós temos na letra A, animais herbívoros, na letra B, animais insetívoros, na letra C, aves de rapina e na letra D, aves granívoras. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galerinha, e eu queria saber de você qual das aves que a gente tem como exemplo ali precisam ter uma visão que consegue fixar bem o olhar, que faz como se fosse a lente de uma câmera, consegue fechar no que eles querem para poder capturar o alimento melhor. A alternativa correta é a alternativa da letra C, as aves de rapina. O carcará, por exemplo, pode ser considerado uma ave dessa, porque ele precisa caçar o seu alimento, então ele consegue fechar bem a visão dele e ir diretamente ao ponto que ele quer. Olha que legal esse bicho. Agora vamos ao ponto de nos relembrar de tudo que foi falado. As aves são animais que têm penas e têm bicos, e elas podem ou não voar e nadar. Muitas delas podem até mesmo correr, como por exemplo o avestruz. Algumas aves cantam e todas são importantes para os ecossistemas que vivem, pois realizam a polinização das plantas, a dispersão das sementes, elas também ajudam a controlar as populações de outros animais e são bioindicadores da qualidade do ambiente, porque elas vão estar onde o ambiente tiver condições propícias e for um ambiente bem preservado. Nós temos as classificações das aves quanto à capacidade de voar ou não. Então nós temos as ratitas e as carenatas. As ratitas são as que não voam e as carenatas são as que voam. Então anota isso para você não esquecer. E antes de encerrar a aula, aquele momento legal da nossa Semana do Conhecimento, com a exposição dos trabalhos de vocês que ficaram maravilhosos. Estou muito feliz com todos os resultados. Aqui a gente tem o trabalho do Alex, da Adriele, da Alana, da Beatriz e do Guilherme. Vocês estão de parabéns, gente. Ficaram lindos os trabalhos de vocês. E agora a gente chegou no momento de dizer tchau.
Cuidem-se, tenham uma rotina saudável, ajudem nas tarefas de casa, não deixem as tarefas da escola para depois, não vai dar tempo. Façam antes que acabe o ano. Take care, se cuidem. Thank you, muito obrigada por assistirem essa aula e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!